Agora! Direto do YouTube e da sua rádio. O podcast mais sem graça do Brasil. Entrevistas, bate-papo e muita descontração para você se divertir. Com vocês, Égua Podcast no ar. Olá, chegando na sua telinha, hoje o Bem Cidade super especial, sextou. Digo pra você, tá a fim de ganhar? Tá valendo aquilo? Tá valendo 4 pixels de R$50, hein? 4 pixels de R$50. Manda tua mensagem pro 984231318, que hoje você vai saber tudo sobre a galera do Égua Podcast. Tô aqui com o Nai Alexandrino e com o Tomás Neto, que vão falar tudo sobre essa experiência que é conduzir um podcast, principalmente na região dos nossos interiores. Eles estão lá na cidade de Capitão Poço, assim como nossos parceiros aqui de Capanema, estão roendo um dobrado, mas olha, tive ontem lá e vou dizer para vocês, não perde nada para nossa estrutura aqui, na realidade a gente aqui perde um pouquinho. Mas hoje a gente vai falar com essa galera super especial. E se você quiser concorrer a um desses 4 Pixels, manda a tua mensagem para o 984231318 ou então escaneia o QR Code que está aí na tela, tá certo? Ó, já dá para ajudar no presentão do papai. Ah, Hélio, poxa, R$50 não dá para comprar. Mas tu também tá desse jeito que é um marido? Já é uma ajuda, mano. A gente chega lá na loja, pede desconto de 10, 15 conto, tu vai estar ganhando 50 para inteirar. Então, não perde tempo, manda tua mensagem que eu quero poder te premiar, tá certo? Mas antes, manda tua mensagem aí pro 984231318 que você concorre a 4, meu amigo, 4 pixels de 50 conto. Meu irmão, melhor que isso, só marido rico e daqueles que não reclamam. Então não perde tempo, manda mensagem, se não está querendo digitar, escaneia o QR Code, que eu já vou começar o bate-papo, tá certo? Com vocês agora, meus amigos, Nai e Tomás. Eu queria saber e queria apresentar vocês para a galera que assiste a gente aqui em Capanema e para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, através do Facebook. Quem é Nai Alexandrino e Tomás Neto? Boa noite. Tu quer começar? Boa noite. Eu falo depois. Mano, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Com certeza é uma honra pra gente estar aqui presente no seu programa. Aqui na TV Capanema. Mano, muito massa, uma estrutura muito boa. E, cara, eu tô... Esse negócio de perder, assim, pra gente, né? Tá querendo bajular muita gente. Mano, a gente chega lá, se Deus quiser, vamos chegar nesse naipe ainda. Mas, mano, eu tô há 30 anos querendo saber quem é o Tomás. Até hoje ainda não. Mas tu não tem nenhuma pista assim de pra onde cara, vai, Tomás é um cara lutador aí. Desde que nasceu, a gente tá aí na batalha. Sempre buscando aí tentar fazer o bem. O Tomás é um cara do bem, essa é a resposta. Acho que o Tomás é um cara do bem que busca sempre. Tá fazendo amizade, eu nunca busquei estar fazendo inimigos. Uma lição que eu sempre tive na minha vida é sempre buscar fazer amizades, entendeu? Então eu acho que é isso, o Tomás é esse cara aí. Esse cara que tu conheceu ontem e tá aqui do mesmo jeito. Bacana. E o Nai? O Nai não é diferente muito do Tomás, é um cara que assim como o Tomás... Eu sou espontâneo, então o que tu viu ontem também é eu 24 horas, entendeu? Eu sou um cara também que desde os 12 anos tá lutando aí por um sonho, que mudou no meio do caminho com o podcast, então eu já sei o que eu quero pro futuro, mas no momento eu tô vivendo um sonho que eu achei que eu não ia viver, que eu nunca ia passar, entendeu? Como eu disse ontem,
eu tô trilhando um caminho que eu não fazia ideia que eu ia trilhar, que é a parte da comunicação, assim como meu pai. Mas o Nai é um cara de fazer amigos também, de ter amigos verdadeiros do lado e que não esconde quem ele é para poder agradar os outros, não. Então, exatamente. Quem tá perto só tá perto porque sabe como eu sou. Bacana. E que aguenta também. Exatamente. A gente lá no podcast, a gente costuma falar que ali a gente é a gente, entendeu? Do jeito que a gente é ali na frente das câmeras, a gente é fora. Tanto que a gente fala muita besteira na frente, frente das câmeras. Mas faz parte, né? Mas literalmente. Porque a gente entende que ali a gente tem essa permissão, entendeu? Da gente falar. A gente não vai falar as besteiras que a gente fala lá no podcast, a gente não vai falar aqui em rede nacional, né? A gente com certeza vai ficar mais contido. Controla, né? Mas, tipo, do jeito que a gente é ali no podcast é como a gente é no dia a dia, entendeu? Ali é uma extensão do nosso dia. Eu pergunto para vocês com relação ao começo da história. Como foi que vocês entraram nessa parada de podcast? Porque assim, ontem eu era um entrevistado, eu tive vontade de perguntar isso na hora do bate-papo lá, porque eu tive que me controlar muito, sabe? Porque eu tenho um problema. Eu não gosto de ser perguntado, eu não gosto muito de responder. E eu acabo, sempre que estou sendo entrevistado, virando o jogo para começar a fazer pergunta para o cara, para eu não ter que falar muito de mim, porque eu fico tímido. E parece aquele tanto de hora que a gente falou ali, parece, poxa, o Hélio fala muito não, cara. É porque eu me senti à vontade. Mas eu queria saber de vocês, como foi para vocês começarem com essa história de podcast? Porque assim, a gente sabe que está estourado a nível nacional, está estourado a nível internacional e chegou até os interiores. No nosso caso aqui a gente tem também, quero até mandar um abraço para o Riva, que é do Pod Pavulagem. Hoje ele está fazendo podcast como é podcast mesmo, na rádio, né? E fazendo o vídeo e tal, mas é um programa de rádio que ele faz. E eu queria saber de vocês, como foi que vocês pensaram ou aconteceu? Conta pra gente como foi essa história. Cara, para início de conversa, o Tomás, ele não tá desde o começo com a gente, não. Entre aspas. Entre aspas. Porque ele começou com outros amigos, né, um grupo de amigos, e eu fui no primeiro episódio como entrevistado, entendeu? Ele que iniciou, ele que está desde o começo, ele pode falar como começou, entendeu? Porque assim, como eu disse, o meu pai, ele era radialista, e aí eu fui fazer um serviço numa rádio local lá, um serviço de manutenção de computadores, e acho que um dos maiores nomes do rádio lá de Capitão Poço, ele chegou para mim com um convite perguntando se eu não queria fazer ter uma hora na rádio. Fazer um programa, né? Só que aí eu falei a mesma coisa que eu falei para ti ontem, questão de dicção e tal, então eu fiquei meio acanhado. Só que ele falou assim, não, cara, é fácil, a gente te ensina e tal. Eu digo, não, se eu tiver uma hora na rádio, eu tenho que fazer do jeito que eu quero. Eu já consumia podcast, como Flow, como Podpah, Inteligência Limitada e tal. E aí, só que eu me inspirei também, na hora que eu pensei, eu me inspirei muito nas rádios Belém, de meio-dia, que é aquela sacanagem entre amigos. Jovem Pan, né? Então, e aí eu convidei, né, aceitei o convite e convidei 2 amigos meus que não levaram muito pra frente, entendeu? Porque, querendo ou não, isso aqui é trabalhoso, tem que ter uma garra, tem que ter tirar constância. Isso. E aí eles não tiveram. Mas o começo, assim, foi lá na rádio, com a estrutura deles mesmos lá, a gente só pegou, por exemplo, a V-Pro, que faz parte desde o início, foi ela que deu a ideia de fazer em vídeo, né? E aí surgiu. Bacana. Entendeu? Inclusive, lá na rádio não deu certo justamente por ser a rádio, pelo nosso jeito. O nosso jeito não dá certo de fazer na rádio. A gente foi convidado a se retirar, né? A gente foi convidado educadamente a se retirar. Porque a gente pegou esse horário, justamente esse horário agora, de 6 horas da tarde. Entendi. Que é um horário que, tipo... A gente entende como horário nobre, principalmente para quem está no interior. Só que assim, quando a gente pegou o horário de 6 horas, era das 6 às 7, na 7 horas da noite tinha o programa do Edmundo Saraiva, que foi esse que fez o convite. Então, era uma faixa etária de 40, 50, 60 que gostava. Então, quando a gente foi convidado a se retirar,
o dono falou assim que havia muita reclamação, tinha um menino falando muito palavrão e tal. Então a gente queria fazer algo, mas não entendia como funcionava na rádio. Entendi. Foi até bom a gente ter saído da rádio, porque foi um desafio pra gente para começar o podcast em estúdio, entendeu? E aí veio a história de fazer o podcast com pano preto, só a mesa no centro, e daí começou e está até hoje. Só investindo, né? Mudando. A gente já trocou de estúdio umas 3, 4 vezes. 4 vezes, né? Acho que umas 4 vezes. Hoje a gente já está no 4º estúdio. E, tipo, sempre buscando melhorar, né? A gente saiu da rádio porque realmente não dava pro nosso estilo, pro estilo que a gente quer fazer, pelo jeito que a gente gosta de fazer, não combinava com a rádio, entendeu? Entendi. Pela questão, principalmente por conta do horário, ainda tentaram jogar a gente com um horário mais tarde, né? Mas ia ficar inviável. Só que aí já ficava muito inviável pra gente, que foi aquela mesma questão que tu falou também do teu caso, que tu pegou um horário de 11 horas, a gente também pegou um horário já mais pra frente, mas também não deu certo. Porque a galera que escuta a rádio, ela tem uma característica. E ontem, quando eu voltei para Capanema, eu lembrei da pergunta que o Nai me fez. Quando tu passou por Orem, tinha alguém na rua? Aí eu fico imaginando a galera que ouve rádio naquela região, toda recolhida dentro de casa, ouvindo um podcast no rádio mesmo. Sim. Ia ficar estranho, porque o que deu o boom pro podcast é a questão do cara poder ver o que está acontecendo, né? Ver a interação. É algo que fez a diferença. Eu queria saber de vocês, assim, dentro desse contexto de vocês começarem na rádio, serem convidados a se retirar, vocês, nesse processo de começar a produzir no estúdio para ir para o YouTube, vocês tiveram dificuldade com relação a apoio, com relação à estrutura? Porque a gente sabe que trabalha com comunicação que esses equipamentos não são tão fáceis de conseguir. Sim. Né? E eles são um pouco caros. Cara, para início de conversa, assim, a gente não gastou no começo com o equipamento já era todo da VPRO, na verdade é da VPRO. Então a gente vai fazendo melhoria conforme a gente consegue, entendeu? A gente tem nossos apoiadores lá, a gente agradece muito, tem gente que está desde o primeiro programa, que até agora não largou a gente, entendeu? Então realmente é muito difícil conseguir monetariamente investir mais ainda. Claro que é o sonho de todo mundo. A gente faz de acordo com o que a gente pode, entendeu? Pra gente, financeiramente, a gente não ganha nada, entendeu? Tudo que a gente ganha, a gente investe no podcast, entendeu? Certo. Tudo que a gente ganha... Só o meu cheque especial de R$100 que tá vindo pra cá hoje. Aí a gente, por uma boa causa. A gente investe tudo que a gente ganha, a gente investe no podcast, entendeu? Aí... Hoje, que nem a gente falou ontem, o pessoal vendo, porque tu é dono de um podcast, não sei o que, tu é famoso, tem dinheiro. Eu falei, não sabe da missa nem a metade, cara. Não sabe da missa nem uma Ave Maria, mano. Verdade. Mas é muito dificuldade. Deixa eu perguntar para vocês, a gente tá num momento onde essa questão da fama, essa questão da popularidade tem influenciado muitas pessoas a entrar no TikTok, no Kawaii, e nas redes sociais de forma geral, para tentar aparecer, ter um lugar ao sol. Como é que vocês lidam com essa situação? O Nai me falou que... Eu não sei lidar, cara. Ele é tímido, né? Eu também sou, para você que está em casa... Não, mas assim, sou tímido até o cara me dá um pingo de moral. Sim. Deu um pingo de moral e ele se arrependeu já. Se arrepende. A gente tem um amigo que diz, dê dinheiro, mas não dê confiança. Me deu confiança, já era. Deu confiança pro Mas Nai, como é que era. vocês tratam essa questão? Porque assim, eu imagino que numa cidade como Capitão Poço, que tem uma população um pouco parecida com a nossa aqui de Capanema, todo mundo conhece todo mundo. Né? E vocês conseguem ter os convidados, vocês conseguem lidar bem com o assédio da galera que curte o trabalho de vocês, ou vocês ainda não têm essa dor de cabeça? Vocês passam na rua, ninguém diz assim, olha ali o menino do podcast. Quando tiver o assédio, né, eu te falo. Mas assim, ele tá começando a experimentar essa questão do assédio agora, porque como eu já era da mídia, entendeu? E como eu já era trabalhar como digital influencer, eu meio que já era conhecido. Entendi. Depois que a gente começou, que eu entrei realmente pro podcast, eu já fiquei mais conhecido ainda,
Hoje em dia eu já sei lidar mais ou menos. Antes, no começo, não, era muito ruim. Não era ruim, era estranho, tá? Tô separado na rua, que nem esses dias eu fui na convenção lá do coisa da política. O pessoal, ei, vem cá, bate uma foto aqui comigo, bate uma foto comigo. E eu fico todo, bato a foto, mas não sei lidar muito bem, não. Bacana. Cara, eu também, assim, algumas pessoas falam, até o rapaz do podcast e tal, eu fico envergonhado, entendeu? Não tenho desenvoltura ainda pra conseguir me portar na frente de uma pessoa quando ela fala assim. Só que eu tenho muito pra mim que eu sou um tipo de pessoa que não vai mudar muito com fama. Assim vai e desce, né? Eu não tenho disso, cara. Eu não tenho, eu sou muito simples em certas coisas, em certos hábitos, que eu acho que quando vier eu vou saber me adaptar, mas não vou deixar levar pra cabeça, assim, subir a cabeça. É bacana, mano. Literalmente, eu acho muito bacana a questão de reconhecimento. É a pessoa reconhecer uma coisa que tu faz, que tu gosta, entendeu? A gente faz podcast, dá muito trabalho, muito trabalho mesmo, e a gente ser reconhecido na rua por algo que tu fez ou por algo que tu faz e que realmente... Que num veículo de comunicação que é o YouTube, que ele precisa ser acessado. Sim. Não é algo que vai estar... Tipo Imposto, a televisão, né? tu tá ligando a televisão, já tem uma programação lá, tu vai mudando de canal, já tem, mas na rede social, no YouTube no caso, tem várias opções, dificilmente a galera vai entrar no YouTube, vai dar de cara com o Égua Podcast na tela, né? Mas é bacana, pô. Eu particularmente eu gosto muito, porque antes eu era conhecido pela minha página, né? Pela Orange City. A partir do momento que eu também comecei a ser conhecido pelo podcast, eu falei, caramba, a gente tá... Aonde é a Orange City? É de lá também. Não, digo, em que rede Instagram. social? Instagram e Facebook, mais no Instagram. Eu dou mais foco pro Instagram. Aí, tipo, quando eu comecei realmente a ser conhecido pelo podcast, eu falei, não, agora tá dando certo. Pega a cachaça pra mim aí, cachaça. O Nai já tá ficando nervoso, ele tá agoniado por conta dessa... Não consegui nem pegar direito no copo, peraí. Não é pode cachaça, botar não. desse lado aí, mano, não tem bronca não. A Joelma botou aqui porque fica perto, O fica negocinho na mesa. Mas é isso, mano, é muito bacana a questão do reconhecimento. Eu gosto. Durante esse período que vocês têm podcast, você já deve ter entrevistado de todo tipo de gente. Ontem eu fui o episódio 175. 175, cara. Aí eu pergunto pra vocês, qual foi o episódio assim que vocês se superaram, que vocês acharam assim, pô, eu fui dormir, o episódio tava morno, no outro dia eu acordei e tava estourado. Cara, tem o do Gago, né? Do Gago que a gente convidou porque eram amigos, conhecidos nossos, mas é aquele negócio, a gente não esperava que ia dar um boom. Aí quando a gente fez postou o corte vídeo do Gago cantando, sem muita pretensão, quando viu, estourou, mano. Mais de 6 milhões de visualizações no TikTok. A gente tinha poucos seguidores assim no TikTok, quando foi ver, já tava com 100 mil seguidores. E a gente, caramba, como assim, mano? O que aconteceu? Primeiro, assim, eu pensava que tinham comprado o seguidor pra gente. Pronto, vai destruir o algoritmo do TikTok. Mas não, quando eu vi que realmente a galera comentando no vídeo, que tava curtindo, compartilhando, eu disse, não, a gente acertou. Sem querer acertar, a gente acertou. Mas, mano, a gente já levou convidado de todo tipo, mano. Literalmente, de puta a padre, a gente já levou. Pode falar puta aqui, pode? Às vezes eu esqueço que eu não tô no podcast. Mas, literalmente, mano. Literalmente, da mulher, da vida... Vou perguntar pra ti. Qual foi a maior curiosidade entrevistando uma prostituta que vocês conseguiram extrair dela? Porque porque da profissão... todo mundo sabe o que uma prostituta faz, mas o que foi o diferencial desse bate-papo, dessa entrevista? A gente tá... Não, porque assim, a galera Não, tipo comenta, assim, interage, vocês conseguem identificar o que foi mais bacana. Mano, a audiência nesse dia bombou, mano.
A pessoa, quando a gente postou e falou que É porque já era conhecida também. Falou né? qual era a profissão dela, a galera. Eita. Pena que os casados não podiam assistir no dia, né? Mas, mano, a gente perguntou de tudo pra ela. E ela, tipo, uma menina muito de boa. Muito de boa, cara. Muito massa mesmo. Bacana. Fora a questão da profissão dela, que é uma profissão, querendo ou não, é uma profissão, inclusive uma das profissões mais antigas, né? Entendeu? E tipo, mano, a mina super de boa, fala mesmo, não tem frescura. É que nem ela fala, que nem ela sempre deixou claro. Ela deve assim. Só aproxima mais um pouco, bebê. Ela tem explicação assim mais pra família dela. A família dela entende, então o que os outros quiserem falar, fala, entendeu? Qual foi a parada mais complicada, a entrevista mais travada que vocês tiveram? Eu já tive algumas aqui que... Cara. Eu sempre digo o seguinte, eu tô falando tentando muito falar porque o nome, vocês são do ramo e tal, a gente conversou ontem, então tem muito assunto ainda muito quente na minha cabeça. Mas eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui que quanto menos um entrevistador fala num programa desse, melhor. Mas eu preciso sugar essas informações Sim. de vocês porque é o que vai fazer, por exemplo, deixar no coração de quem quer ser um digital influencer, quem quer criar um podcast, as estratégias para fazer. Qual foi a entrevista mais travada aqui? Vocês não precisam dizer o nome da pessoa, não. Até porque a gente tem jurídico ainda, né? A gente ainda não tem jurídico pra defender a gente. Mas sabe, quando tu falou ontem que tinha gente que chegava e falava muita mentira, foi quase isso, porque a gente não sabia se era mentira, mas a gente percebeu que a pessoa não sabia o que estava falando. É tipo a pessoa se vendeu De um jeito. e quando chegou lá na hora a gente viu que ela não manjava daquilo que ela tava falando. Bacana. Ela se vendeu como por exemplo assim, bora Um usar, médico, digamos bora um usar médico. outra profissão, para não dizer a profissão médico, dela. por exemplo. Ela se vendeu como médica. Aí chegou lá na hora, a gente foi perguntar coisas relacionadas a isso e elas falavam, davam mais respostas. A pessoa não sabia meio responder. meio desconexa, meio nada a ver. Entendi. E depois a gente foi manjar, que ela só queria, tipo, Aparecer. Entendeu? Aí, E foi puxado, ó. E pra foi gente puxado pra conseguir- gente conseguir passar 1h30 com ela entrevistando, a gente teve que se virar, mano, porque não rendeu. A gente já Não caiu. levou também outros convidados assim também que a gente às vezes a gente percebe que é questão de nervosismo, né? Porque nem todo mundo tem esse costume, né, de estar de frente Sim. para as câmeras, de conversar. Às vezes a gente realmente vê que a pessoa fica nervosa e a gente tenta, que nem tu falou, que tu ficou muito à vontade, por isso tu falou, porque E olha é que uma foi coisa muito rápido. Uhum. Tem gente que chega lá, por exemplo, tu teve um problema no carro, chegou em cima da hora, tem gente que chega antes e a gente tenta conversar. Já ali tenta- nos bastidores, quando a pessoa chega antes, já é até bom, porque aí ali nos bastidores a gente dá aquela quebrada no gelo. Oferece né? cachaça e tal. E tipo assim. É sério, ele riu, mas é sério. sério, a gente Porque tem um tem gente que estoque fica lá. nervosa, quer uma dosezinha pra esquentar o sangue e tal. Tem gente que A gente aceita tem uma e dose, funciona. Bacana. E tipo assim, a gente sempre tenta deixar o Convidado. mais de boa possível, entendeu? O mais relaxado possível, que é justamente para fluir, para ele se sentir à vontade, entendeu? Porque quando o cara tá travado, mano, não rende. Não rende. Pode ser um cara muito bom, cheio de coisa para falar, mas do nervosismo a pessoa fica travada, mano, não rende. Gente, a gente estava falando aqui sobre os collabs, né? Que é o conhecer alguma coisa de alguém que faz e a gente vai, pega aquela experiência melhor e aplica no nosso trabalho. Eu pergunto para vocês, desses 3 anos que o podcast está no ar, qual foi o collab mais importante que vocês tiraram para botar em prática lá? Cara, eu acho... Acho que esse que a gente foi agora lá de Castanhal, né? Foi. O de Castanhal a gente teve... Porque assim, a gente tinha base do que era o podcast no YouTube, mas é aquele podcast já que tava no seu auge, entendeu? Então, Entendi. pra gente que tava começando, a gente fez tudo trampos e barrancos, então a gente fazia o quê? A gente dançava conforme Conforme a música. gente achava que tinha que fazer, Era. entendeu? Aí a gente foi convidado para ir em Castanhal, no Vem Embora Podcast lá de Castanhal.
E a gente pode conhecer também alguém que está na mesma realidade que a gente, entendeu? Assim, bem dizer, no mesmo patamar que a gente conseguiu ter essa troca, entendeu? Tem algumas coisas que eles faziam lá que a gente não fazia, a gente já se tocou, ó, isso aqui dá pra gente fazer. E a mesma coisa eles foram para lá pro nosso podcast. E também já extraíram ali algumas coisas bacanas, assim, para eles levar pro podcast dele. E depois eu estive assistindo e realmente eles pegaram algumas sacadas da gente e já usaram no deles também. É uma alta ajuda que a gente se faz, né? Como eu te disse aqui nos bastidores, eu vou roubar alguma coisa daqui. Não tô dizendo que é físico, não sei. Até porque o Jackson já ficou esperto. Mas não vacila não vacila não. Um fone desse, um mouse, um teclado, é só o que eu quero. Mas assim, a gente, de olhar, de perceber algumas coisas, a gente acaba levando pra gente, a gente leva como conhecimento, e isso agrega demais pra gente, né? Como foi o caso lá de Castanhal. Com certeza. A Maria Clara parabeniza vocês pelo trabalho. Obrigado, né? Maria. A Adriane Santos gostaria de saber como vocês conseguem manter um bom bate-papo com o convidado. Qual é o artifício que vocês usam? Eu acho que é ser a gente mesmo, porque lá a gente tem um time, assim, quando a gente vê que a conversa não tá bacana, a gente não força muito. Quando a gente vê que já, tipo, a gente já extraiu o que tinha para extrair do convidado, a gente parece um casal, né? A gente se olha assim, a gente já sabe, né? Não dá mais. Bom, tá bom já. Mas é isso, a gente, como a gente falou, a gente sempre busca deixar o convidado o mais à vontade possível, porque ele estando à vontade, a gente fica à vontade. A gente se sente à vontade e a conversa flui. A gente se zoa muito, que eu acho que a gente se zoando e o convidado não estando à vontade, não vai pegar bem, entendeu? Então, o convidado se sentindo bem a ponto de fazer graça com a gente, cara, ali a gente já ganhou ele. Entendi. Entendeu? Então, eu não sei se tu percebeu ontem, mas a gente tem uma pegada diferente, entendeu? O Nai, ele já é o cara que tá ali mais para a questão das perguntas e tal. Ele tem mais facilidade para elaborar perguntas. E eu já tenho mais essas sacadas, tipo, para pegar uma piada assim no ar, já fazer uma graça, já para quebrar aquele gelo, entendeu? É tipo isso. Às vezes eu tenho algumas perguntas, eu já vou maquinando ao longo da conversa, mas a maioria das perguntas é mais o Nike faz mesmo, que ele já tem mais eu sou mais zoeiro, entendeu? Ele é mais... Entendi. Ele é mais centrado. Eu quero dizer para você que está em casa que hoje eu tô com o telefone aqui na mão e ele não é tão feio assim como tá essa capa, não. Mas eu tô com o telefone na mão tendo que aproximar porque eu esqueci o óculos. E como é que lê as perguntas sem o óculos? Eu tô passando uma bicheira hoje. A Andresa pergunta o seguinte, ela diz o seguinte: chegando agora, qual o podcast que deu mais trabalho para fazer? cara, pra fazer... Porque é muito relativo, cara. Porque assim, teve esse da pessoa lá que a gente pensou que fosse médico e não era, né? Não era, e a gente tentou. Mas a gente tem por fora, assim, a gente tem um jogo beneficente todo final de ano que a gente faz, é o que dá mais trabalho fisicamente, tanto questão de estrutura, logística, né? E tal. Porque a gente não faz no estúdio, a gente já faz fora. Entendi. Mas acho que a dificuldade às vezes está no convidado em si, entendeu? Às vezes a gente, não é nem questão de ser difícil, mas às vezes a gente não domina aquele assunto, ou então o caso da moça lá que eu falei que ela era prostituta. Não é que tenha sido difícil, ela tornou as coisas fáceis, mas tipo, Foi. Tu imagina como é que tu vai entrevistar uma prostituta, tu fica até retraído, né? Como é que tu... porque dependendo da pergunta, tu pode conduzir a tipo entrevista assim, para um lugar que não é o que tu queres chegar, né? E tipo assim, era uma pessoa que a gente não conhecia, a gente conhecia só de... indicaram pra gente, falaram, a gente entrou em contato, ela topou, mas a gente conheceu ela ali na hora, entendeu? A gente não sabia se ela era uma pessoa bacana, se ela era de boa, se ela era retraída. E
ela tornou a O conversa vinho bacana. ajudou, né, também. Que O vinho também. Mas ela tornou a conversa bacana, entendeu? Na Mas, às às foi vezes, ela isso. que acabou deixando a gente À vontade. à vontade, entendeu? A ponto da gente perguntar coisas que a gente não pode falar aqui, mas há coisas que, cara, Bem ninguém íntimas pega, mesmo. bem íntimas, Entendi. Eu tava tentando procurar essa A palavra. Marcilene Tavares e o Otávio Pires parabenizam vocês. Obrigado, Boa mensagem, cara. porque eu estou filtrando aqui para a gente não se estender muito, que eu quero extrair bastante coisa de vocês. O Renato Costa pergunta: quanto tempo foi a entrevista mais longa que vocês fizeram? 5 horas, né? 5 horas e 20 minutos, eu acho, mais ou menos. Por aí, 5 horas e Foi meia. mais de 5 horas. A gente começou, nessa época, a gente começava às 9 horas da noite. A gente começou 9 horas, que foi parar, já ia dar 3 horas da manhã. Da manhã, cara. E Isso, teve né? outros também de mais de 4 horas, mas esse até hoje ainda é o recordista, É o que foi recorde, né? com a Samara Show, que é uma cantora, que ela é cantora e também é nossa amiga. Aí facilita as Aí, coisas. E ela também é zoeira e Ela não é faz certa, não, putaria deixa eu também. dizer. Aí, mano, foi... Ontem eu disse para vocês que eu ia perturbar os candidatos a prefeito lá da cidade de vocês Sim. para ir no podcast, né? Sim. Eu comecei hoje, quero dizer para vocês, já dei Ontem eu fiz o exercício que é o seguinte: quando eu saí de lá, na ida eu fui ouvindo um pendrive, na volta eu digo, eu vou ver como é que a rádio pega aqui, que é para eu poder botar a pressão de verdade. E aí eu voltei escutando a princesa até chegar em casa. E pega tranquilo, não tem falha, não tem dificuldade. Sim. Então hoje eu já dei a pressão. Eu pergunto para vocês, se os prefeitos, se os pré-candidatos a prefeito, porque eles ainda não são candidatos, só depois do dia 16 é que eles vão virar. Mas se eles forem lá no podcast, como é que vocês vão conduzir isso? Vocês estão preparados para essa missão? Ele tá, eu vou dizer uma coisa. Eu não sou formado politicamente. Como assim? Eu não sei falar sobre política. Eu Entendi. tenho o meu lado partidário, eu tenho para quem votar, mas se eu essa for cor conversar... dessa tua camisa tem a ver ou não? Não. mas é assim, eu não vou saber conversar com ele. Então, Entendi. para mim, seria mais dificultoso. Mas aí vem o artifício da colinha. Infelizmente, a gente tem que pegar alguns aparatos que A gente já não domina. levou política, a gente já levou o deputado estadual, Érico Monteiro, lá, a gente já bateu um papo lá Eu com assisti político. esse episódio. E tipo, a gente consegue. A gente consegue conversar com todo mundo, entendeu? Não sei se a gente vai ter aquela como é que se diz? Aquela ânsia assim de extrair de uma forma técnica, entendeu? Que é o que o pessoal espera. Que é o que o pessoal espera de uma entrevista, assim, de um debate. Mas vocês se tocaram de uma coisa que vocês não têm essa obrigatoriedade? Sim. Porque vocês são podcasters, não tem porquê. Se um político sentar aqui, como vários já passaram pelo Bem Cidade, a gente tem a obrigação, porque aqui é um programa que conta a biografia, Sim. mas o profissional que está aqui à frente tem que saber fazer isso. Não é o caso de um podcast. Não que não tenha condições, mas não tem a obrigatoriedade. Eu estou perguntando isso para vocês porque eu não vou parar de perturbar não até eles irem lá. E o pessoal tá cobrando a gente também, entendeu? O pessoal tá cobrando a gente. Assim, convites foram dados, né? Foram Foram feitos. feitos e tal. Mas Alguns aí falaram cabe que eles vão a ver responder. a agenda, ou não deram resposta, mas é isso, os convites foram feitos. Hoje eu não sei se eu vou me sentir totalmente à vontade, porque eu tô diretamente ligado também na política, entendeu? Entendi. Aí eu não sei nem se eu vou estar confortável, nem se eles vão estar confortáveis comigo lá. Perfeito. Eu estando na situação que eu estou também, entendeu? Mas é isso, a gente vai tentar. A gente, com certeza, é uma possibilidade que não pode ser descartada, entendeu? A gente já fez o convite. A gente está tentando abraçar aí uma forma de fazer, entendeu? De uma forma bacana, que não fique ruim para nenhum dos lados, nem para eles. Nem Para pra eles. que nem falamos, não seja uma sabatina. Que também. não seja uma sabatina, porque não é o nosso estilo. Qual foi a situação mais inusitada que vocês enfrentaram durante apresentar um podcast? Porque aqui eu já passei por muitas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe uma das maiores autoridades em psicologia do Brasil aqui
uma mulher que é PhD, a mulher top das galáxias, e foi num dia que caiu um dilúvio na cidade. E foi uma chuva daquelas que, tu sabe que a chuva assim do final do mundo, que levanta a telha, e faltou energia, o vento forte fez com que entrasse água no estúdio. Já passei por isso aqui, e a gente teve inclusive que encerrar o programa um pouco antes. Qual foi o perrengue mais... perrengue não, a situação mais atípica que vocês enfrentaram durante a apresentação ou a construção do podcast de vocês? Eu acho, não sei se o Tomás vai concordar comigo, mas eu acho que o que empata a gente lá é queda de energia ou internet. Às vezes acontece de ter algum problema na internet ou queda de energia, que acaba, ou às vezes também até problema no próprio YouTube, no servidor, e acaba flopando a live, mas acho que coisa assim, mais inusitada acho que aconteceu com a gente também foi aquela situação a gente estava encerrando o programa. Ah, tá, sim. A gente tava encerrando o programa, aí, tipo, do nada a gente tava falando e tal, que ia encerrar. Aí o convidado só levantou a mão, pegou na nossa mão e foi embora. E a gente... Tá bom. Aí a gente ficou um olhando pra cara do outro. Foi tipo isso aqui, tu fala que vai encerrar, eu me levanto, pego na tua mão e vou embora. Aí a gente ficou sem reação, a gente não soube como porque tipo assim, a gente vai lá, nós vamos encerrar e tal, beleza, agora. Aí ia falar, né, obrigado e tal. Ele, na hora que a gente falou que a gente ia encerrar, ele só levantou, pegou na nossa mão e foi embora. E teve outra situação, mas não foi pro ar quando eu quebrei a cadeira. Sim. Mano, mano, é muito pai dela. Não, pior, eu queria que tivesse filmado, mas não filmou. Ele encerrou, eu caí da cadeira, quebrei. Ele encerrou, a gente encerrou o programa. Aí desligou, aí ele foi esticar a costa aqui. A coluna. No que ele esticou a coluna, a cadeira virou assim, no meio. Mano, foi muito engraçado. Esse dia eu ri, Esse dia eu ri demais. Eu queria que tivesse aparecido, porque, tipo assim, a gente gosta muito de se zoar. Então lá, como a gente é muito natural, esse tipo de coisa também a gente gosta de mostrar pro telespectador. A gente é assim, a gente é zoeiro. Vê que a gente é humano também, entendeu? A gente não vai chegar lá e impostar a voz. Mas esse dia foi engraçado. Ser mecânico, né? Eu queria ter visto. Eu ri, mano. Porque a gente que é grande, Nai, tem um problema. Lembra que eu te falei ontem que eu não tenho muita postura do ficar ereto e tal? E a gente, quando tem uma barriguinha, a gente dá um jeito de acalmar ela, né? E aí, normalmente, rola essa parada com a cadeira, de jogar o corpo para trás, achando que a cadeira vai aguentar. Quando acabar, eu vou respirar direito, calma. A dona Lana Rosa tá aqui, ela mandou áudio, não dá para eu botar o áudio no ar, que eu não tenho microfone para fazer a ligação. Mas ela mandou um texto dizendo que tá curtindo o bate-papo. Já pensou a gente põe o áudio ela xingando a gente? Ia ser cruel. Ia ser bacana. Gente, e os planos para o futuro? A gente está chegando já na reta final. Eu queria saber o que é que vocês têm projetado para o futuro aí. Já tem 3 anos de podcast. Eu acho que um dos maiores desafios de quem faz entrevista nos interiores é essa questão do ter os convidados, ter a credibilidade para que os convidados tenham interesse de estar lá. Eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. A gente... No início tem que contar com os amigos e tal, mas só que a gente não tem todos os amigos da cidade, né? Exatamente. E tem uns amigos que não se dão bem aqui. Eu já tenho alguns que são pessoas que sabem demais de vários assuntos. Mas quando a gente chama para vir aqui, hoje mesmo eu fiz o convite para uma, ela não vou, tenho que me preparar psicologicamente. E vocês, com essa rodagem já de 3 anos, já tem a notoriedade na cidade, né? Tanto pelas redes sociais quanto pelo podcast. Quais são os planos para o futuro de vocês? Quer que eu comece ou tu começa? Pode falar, mano. Bem, assim, claro que a gente pretende ter uma notoriedade maior, né? A gente pretende sair da região aqui, como Irituia, Castanhal, que a gente já foi, Capanema a gente está vindo agora, né? Eu, na minha ideia, eu pretendo estender mais, expandir esse território, só que sem forçar nada, entendeu? Claro que a gente tem que dar uma cutucada para que isso aconteça, mas sem precisar forçar muito, porque
eu sou um pouco assim, eu faço acontecer, mas eu deixo chegar o time, o tempo certo para que as coisas deem certo. Então eu só espero que que continue assim e que só tenda a crescer mais ainda, né? É tipo assim, eu acredito que o sucesso ele é uma escada, entendeu? A gente vai subindo degrau a degrau. E não adianta a gente querer subir um degrau maior do que o outro, porque pode ser que a gente caia, entendeu? Sim. Então eu acredito que a gente fazendo do jeito que a gente está fazendo, a gente primeiro ali ganha ali o nosso respeito, o nosso espaço ali na cidade. Mas aí a gente já está começando a expandir, já está querendo já ficar mais conhecido regionalmente. Depois que a gente ficar conhecido a nível regional, a gente já vai querer ficar a nível estadual. Perfeito. E quem sabe um dia no futuro, se Deus quiser, se for da vontade dele, a gente ficar conhecido nacionalmente, entendeu? Mas um degrau de cada vez, sem apressar Sem pular estágio, na sem verdade, pular estágio, né? porque quando a gente pula estágio, a gente acaba não absorvendo da forma como deve ser. A gente pode chegar num sucesso sem estar preparado para o sucesso. E aí o sucesso vai embora da mesma velocidade que veio, que chegou, entendeu? A Carla Oliveira pergunta se vocês já tiveram alguém que vocês não quiseram levar e a pessoa fica insistindo. Ah, demais. Demais. A gente já levou também. E normalmente quando leva, a gente não quer levar. A pessoa insiste. E a gente leva e não rende. Porque assim, na minha cabeça, a partir do momento que a pessoa se oferece, ela já tem o discurso pronto. E aí, tem gente que já quis pagar para participar também, mas a gente não aceita porque vai com o discurso pronto. E a partir do momento que ela te compra ali, pagando, basicamente ela tem o poder. De fazer do jeito dela. Que a Sim. gente conduza do jeito dela e não do nosso jeito, entendeu? Então, não é bacana. Pra gente não é interessante, entendeu? Durante esse período que vocês estão na construção do podcast, vocês já tiveram alguma dificuldade com relação a trato com alguém por ser do podcast? Tanto é que já saíram, né? Não, assim, no começo a gente teve umas desavençazinhas, mas é aquele negócio, era uns focados e outros não. Uhum. Então, quem não estava focado, infelizmente, saiu, né? Mas comigo e o Tomás a gente briga, mas a gente se gosta, entendeu? A gente deu certo, entendeu? Porque apesar de existir a cobrança, a gente sabe que a cobrança é pro bem. É pro bem, entendeu? A cobrança é pro bem do podcast e pra nós também. Eu cobro muito ele me cobra muito. E a gente tem essa parceria, entendeu? É a questão do respeito. E de querer melhorar, entendeu? Querer o melhor para ambos e pro podcast, pro projeto, entendeu? Mas nos bastidores ninguém respeita ninguém. Né? Nós nos bastidores. Se lá no ao vivo a gente não se respeita nos bastidores aí, que a gente não se respeita mesmo. Gente, a gente está chegando na reta final. Eu queria agradecer vocês. A gente que agradece. Bora. Quem é no meu ou teu? Então fala aqui. Acabou a pilha, ao vivo, a gente vai fazer aqui. Eu queria perguntar para vocês, enquanto ele troca a pilha aqui, eu uso essa pergunta que eu faço no final para que eu possa inspirar pessoas em casa que estão passando por situação de dificuldade, estão achando que a vida delas não tem sentido ou que elas são fracassadas. E na realidade, muitas vezes a virada de chave acontece com uma fala que alguém que está aqui pode fazer. Eu queria saber de vocês, tanto do Nai quanto do Tomás, o que é sucesso para vocês? Pode começar. Eu acho que o sucesso é que nem eu falei ainda agora. Eu acredito que o sucesso é como uma escada, entendeu? E a gente não deve querer pular a fase, entendeu? Eu acho que o sucesso ele vem na hora
certa, entendeu? Ele não vem nem antes nem depois. A gente deve sempre... Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sou uma pessoa muito religiosa. E eu sempre busco estar todo momento conectado e entregando sempre as minhas coisas, meus planos, tudo na mão de Deus. Então, eu acredito que se a gente hoje está no estágio que a gente está, é porque realmente a gente era para estar, onde a gente está hoje era para a gente estar, porque foi da vontade dele, entendeu? Eu sempre busco a todo momento entregar todos os meus planos, o meu dia, minha noite, tudo nas mãos de Deus. Ó, se eu for aqui, a gente veio para cá, para Capanema. Entreguei minha viagem nas mãos de Deus, ele nos trouxe e vai nos levar de volta assim, na benção dele, na proteção dele. E é isso. Para mim, o sucesso é isso. O sucesso, acima de tudo, é tu estar bem consigo mesmo, entendeu? Às vezes a gente tá ali, a gente tem aquela notoriedade, a gente tem aquela visibilidade, mas nem sempre essa visibilidade as pessoas só enxergam o glamour, né, da visibilidade, mas não sabe que essa visibilidade ela traz muita responsabilidade, ela traz muita coisa negativa também, entendeu? A gente se priva de muita coisa, mesmo que seja uma fama menor, mas mais concentrada, no caso ali, uma fama na cidade, regionalizada. Mas mesmo sendo regionalizada, ela é uma fama e ela traz as consequências. A gente se priva de muita coisa, de estar fazendo tal coisa ou não, porque a gente tem uma imagem para zelar, entendeu? Então, eu acho que o sucesso é isso, é tu estar bem consigo. Não adianta tu ter essa notoriedade, mas não estar bem contigo mesmo, com o teu coração, em paz com Deus, entendeu? Eu vejo assim. E pra ti, Nai? O Tomás ele sabe, um dia antes do nosso primeiro jogo beneficente, eu caí da escada do estúdio. E eu tinha um sonho desde criança, e eu acabei ficando com alguma sequela no joelho. Aqui e acolá eu sinto algumas dores, ele tem uns estralamentos estranhos e desde criança eu tinha um sonho e quando isso me aconteceu meio que parou assim. Já era carreta furacão pra mim. Vou falar nisso, ela foi embora de Capanema e não tá mais passando. Olha, eles estavam em pânico porque a carreta passa por lá e treme tudo, porque as janelas estão lá no estúdio, né? Ele tava dizendo que eles estão doidos, eles têm um ódio quando ela passa por lá. Aquela corneta desgraçada. Mas assim, sucesso pra mim eu acho que eu já tô alcançando aos poucos, entendeu? A partir do momento que eu me ponho num desafio que na minha cabeça eu não seria capaz e eu consigo fazer, eu já sou um vencedor já. O sucesso pra mim já tá aí, entendeu? Antes eu não tinha eu criticava muito quem, principalmente no YouTube, quando o cara falava assim, porra, eu recebi tal mensagem de uma pessoa que tava triste, assistiu e ficou feliz, ou então estava em depressão. A gente já recebeu algumas mensagens assim, né? E a partir desse momento que eu digo, não, pô, eu tô no caminho certo, o que eu planejei para mim tá se encaminhando, então para mim isso aí já é um sucesso. Ver que eu tenho uma notoriedade na cidade, a região, ali pela região, né? Mesmo sem querer, e eu tá dando meu sangue pra continuar sempre, isso pra mim já é o sucesso pra mim, entendeu? Claro que a gente almeja ter, quando conquista uma coisa, sempre almeja outra maior. Quer mais, né? Mas eu acho que eu já alcancei o que eu tinha, o maior medo, que é falar em público, que é se expressar em público. Então pra mim já deu. Então se tem alguém que quer algo, que quer começar algo, só dá o primeiro passo. Se vai acontecer ou não, se vai dar errado ou não, pelo menos tu tem que dizer, porra, eu tentei. Você tem vontade de fazer um podcast, mano. Eu não tenho estrutura. Tu tem um celular, uma coisa ali, um pouco, mano. Só começa. Tô dando o primeiro passo. Hoje a gente tem uma certa estrutura que tu conheceu, mas a gente não começou daquele jeito, não, mano. A gente não começou daquele jeito. A gente foi melhorando ao longo dos tempos. A gente já tá 3 anos na luta, entendeu? A gente
tá melhorando, ainda não tá no ponto que a gente quer. Entendi. Mas já tá melhor do que a gente estava antes, entendeu? É isso. E é isso aí. Tá aí. Essa é a galera do Égua Podcast, tá certo? Que eu indico para você, entre lá no YouTube, siga eles. Enquanto vocês fazem as considerações finais, eu vou rodar aqui o aplicativo. Você que mandou sua mensagem, tá certo? Mandou sua pergunta, a gente vai já fazer o sorteio dos 4 Pix de 50 conto para você curtir aí, tá certo? Final de semana ou comprar o presentão dos pais. Então não perde tempo. Considerações finais, meninos. Bem, qual é a minha câmera? Aquela ali? Isso. Tá, eu não sou acostumado com isso. Então, galera... Look me. Foca em mim. Hélio, obrigado, cara, pelo convite. Né? É gratificante demais estar aqui, né? Principalmente por um cara que, quando eu comecei a acompanhar, eu disse, não, quando eu crescer eu quero ser igual ele, eu quero falar igual ele, eu quero ter essa facilidade. E é só agradecer a oportunidade, realmente. Obrigado para quem está assistindo aí, para quem interagiu, né? E fica aquela mensagem mesmo, se você quer fazer alguma coisa, não tem coragem, cara, vai adiante, né? Dá o primeiro passo, que depois é só botar na mão de Deus que vai dar certo, né? Com certeza. Agradecer novamente, agradecer o convite, agradecer a disponibilidade de também lá no nosso podcast, também a brilhantar lá no nosso podcast. No aniversário da Nora, pra eu te ter uma No noção. aniversário da Nora, tá doido, né? Isso aí, Cheguei em casa, tava lá aquele velho arroz com galinha me esperando, você não tem noção. Onde é o melhor? Pronto, aqui, pra gente parar e comer. Onde é o melhor? Cara, eu vou dar uma dica pra vocês. Saiu aqui no final da Rua Dobra, tem um restaurante que a gente chama, como é o nome lá, Jackson? Igual eu, esqueço também. Não, eu esqueci, como é o nome aqui onde a gente fez a confraternização? Bahia. Comida boa, preço legal. Bahia. Vai procurar. Rola, arroba, Bahia. Ele é um cara desenrolado. Vou dizer pra vocês, gente boa. Misael é o nome dele. Pronto, aguarde. Mas é isso, brigadão de verdade. Obrigado, vocês aí que ainda não conhecem o nosso trabalho, vai lá no YouTube, Égua Podcast, só procurar lá, Égua Podcast, tem um linkzinho roxo lá, você vai ver e ficar por dentro. Também tem o nosso canal secundário, que é o Cortes do Égua Podcast, também no YouTube. E segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todos eles, @Égua Podcast. Muito fácil de achar e a gente está por lá levando entretenimento para vocês. Estamos abertos aí, pessoal de Capanema aí que está querendo aparecer também. A gente está disponível também para receber vocês. Né? A gente vai olhar o currículo de vocês com muito carinho, que nem a gente olhou aqui o do Hélio. E com certeza nossas portas estão abertas para vocês de Capanema também. Como abriram pra gente, a gente também... Vão achar que ele se ofereceu. Nada, tá doido. Mas é isso, brigadão mesmo, de verdade, pelo espaço. Quero agradecer a disponibilidade de vocês. Eu acho que o meu papel como incentivador dos novos personagens da comunicação do Estado está sendo feito. Tive a possibilidade de ir até Capitão Poço, fui com o maior carinho, com o maior prazer, e recebo vocês da mesma forma. A gente tem aberto espaço para a galera de toda a região, já recebi gente de Garapé-Açu, Primavera, Nova Timboteua, e acho que esse intercâmbio fortalece o que a gente está construindo, que é a comunicação dos próximos anos. Né? Então vocês fazem, não falei ontem por falar, não vou repetir hoje aqui, vocês fazem um bom trabalho, gosto demais do que vocês fazem, continuem nessa pegada, não desistam, mano, porque o que mais faz com que os processos não aconteçam e os projetos não tenham sucesso é a angústia de apressar os passos e desistir antes do tempo. Vocês já estão 3 anos trilhando esse caminho, é um caminho próspero, é um caminho de sucesso e é um caminho que ajuda as pessoas. Então continuem fazendo. Leve meu abraço às famílias de vocês. Feliz Dia dos Pais, para os pais de vocês. Se vocês forem pais, que eu esqueci de perguntar, ainda não. Que eu estou mais tarde dizendo. Mas estamos treinando para isso. Estamos treinando. Treinem mais, porque mas cada um com a sua mulher para deixar. É a melhor parte do processo da paternidade é o treinamento. Depois que nasce, mano, é só despesa. Então eu quero agradecer demais vocês, os sorteados. Vamos lá. Vai lá, quem vai ganhar?
Marcilene Tavares, Carla Oliveira, Otávio Pires e Renato Costa. Já já a gente entra em contato com vocês para pegar a chave Pix e fazer a premiação, tá certo? Gente, o Bem Cidade de hoje fica por aqui. Estaremos de volta segunda-feira com mais um super bate-papo, fazendo com que você conheça a história de mais alguém que faz a diferença na nossa região. Quero agradecer, beijo no seu coração, feliz Dia dos Pais. Hélio, eu não tenho mais pai. Então, vá orar, busque a sua espiritualidade, vá homenagear um pai que está próximo de você. Às vezes o pai não tem tanta oportunidade, né, de ser tão acarinhado e tal. Você pode fazer a diferença na vida de um amigo que é pai ou que está passando por um momento de dificuldade, tá bom? Segunda-feira estaremos de volta com mais um Bem Cidade aqui na Record TV Capanema, a melhor programação da região. Beijo no seu coração. Fui!